Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós estamos nas leituras da Santa Missa, hoje, quinta-feira, 11º semana, do tempo comum, cor verde. E o convite celebrativo de hoje é: Jesus Cristo nos ensina a rezar e na sua oração nos ensina que Deus é o nosso Pai. Todavia, para chamar Deus de Pai, é preciso reconhecer que somos irmãos. Escutai, Senhor, a voz do meu apelo. Sede o meu amparo. Não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Para os apóstolos e para nós, Jesus Cristo ensina a bonita oração do Pai Nosso. E nessa oração chamamos Deus de Pai e reconhecemos que somos irmãos. Olha a importância de que Jesus deixa para nós. Que nesta oração do Pai Nosso, no Pai Nosso, Jesus nos ensina. Ele é o mestre, Ele nos ensina que Deus é o nosso Pai. E se Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos de todos, de todas as pessoas. E como é que eu deixo um irmão passar fome? Como é que eu deixo uma pessoa passar necessidade? Ele nos convida a sermos irmãos na hora da oração do Pai Nosso. E é nessa oração que Deus edifica, através de Jesus, todos nós a reconhecermos que Deus é nosso Pai e que todos somos irmãos, todos nós, todas as pessoas do mundo inteiro, nós somos irmãos. E o que o irmão faz nos atinge. Então eu tirei o dia de hoje para mergulharmos nas leituras da Santa Missa. E na leitura de hoje, que é tirada do livro do Eclesiástico, capítulo 48, versículos de 1 a 15. E diz assim, que o profeta Elias surgiu como um fogo e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornastes glorioso por teus prodígios. Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu que levantastes um homem da morte e dos abismos pela palavra do Senhor, tu que precipitastes reis na ruína e fizestes cair do leito homens ilustres. Tu, Elias, que ouvistes censuras no Sinai e
decretos de vingança no Horebe. Tu, Elias, ungistes reis para tirar vingança e profetas para te sucederem. Tu fostes arrebatado num turbilhão de fogo, um carro de cavalos também de fogo. Tu, Elias, nas ameaças para os tempos futuros, fostes designados para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Nós também, com certeza, viveremos, mas após a morte não será tal o nosso nome. Apenas Elias foi envolvido no turbilhão. Eliseu ficou repleto do seu espírito e durante a vida não temeu príncipes algum e ninguém o superou em poder. Nada havia acima de suas forças e até já morto seu corpo profetizou. E durante a vida realizou prodígios e mesmo na morte suas obras foram maravilhosas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ver o que na Bíblia da Ave Maria está a nos dizer? Lúcia, a mesma coisa. Mas vamos lá estudar a palavra de Deus. Nós estamos aqui com a liturgia do dia a dia de junho. E agora eu já proclamei a leitura do dia de hoje, a primeira leitura. E agora nós vamos estudar essa primeira leitura. Vamos pegar a nossa Bíblia da Ave Maria em Lucas. Em Eclesiástico, capítulo 48, versículos de 1 a 15. O de 1 a 15 na Bíblia da Ave Maria. E aqui já dizendo que no rodapé, dizendo que no versículo 11, felizes aqueles que viram e adormeceram no amor, porque também havemos de viver com toda certeza. No 11 aqui diz, bem-aventurados os que te conheceram e foram honrados com a tua amizade. E aqui, felizes aqueles, no rodapé, felizes aqueles que te viram e adormeceram no amor, porque também havemos de viver com toda certeza. Profetas e reis. Suas palavras queimavam como uma tocha ardente. Elias, o profeta, levantou-se em breve como um fogo. Ele fez vir a fome sobre o povo de Israel. Foram reduzidos a um punhado por tê-lo irritado com sua inveja, pois não podiam suportar os preceitos do Senhor. Com a palavra do Senhor, ele fechou o céu, e dele fez cair fogo por 3 vezes. Quão glorioso te tornastes, Elias, por teus prodígios! Quem pode gloriar-se de ser como tu? Tu que fizeste sair um morto do seio da morte, e o arrancastes da região dos mortos pela palavra do Senhor. Tu que lançastes os reis na ruína, que desfizeste sem dificuldade o seu poder, que fizeste cair de seu leito homens gloriosos, tu que ouvistes no Sinai o julgamento do Senhor, e no monte Horebe os decretos de sua vingança, tu que sagraste reis para a penitência, estabelecestes profetas para te sucederem. Tu que fostes arrebatado num turbilhão de fogo, num carro puxado por cavalos ardentes, tu que fostes
pelos decretos dos tempos, para amenizar a cólera do Senhor, reconciliar os corações dos pais com os filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Bem-aventurados os que te conheceram e foram honrados com a tua amizade, pois quanto a nós, só vivemos durante esta vida, e depois da morte, nem mesmo nosso nome nos sobreviverá. Elias foi então arrebatado em um turbilhão, mas seu espírito permaneceu em Eliseu. Nunca em sua vida teve Eliseu medo de um príncipe, ninguém o dominou pelo poder. Nada houve que o soubesse vencer. Seu corpo, mesmo depois da morte, fez profecias, e durante a vida fez prodígios. Depois da morte fez milagres. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aqui no versículo 14 diz assim: fez profecias, sentido, fez milagres. Muitos milagres. A Luciene está aqui e já ouvindo, eu tinha convidado ela para participar, para estudarmos as leituras de hoje. E o que é o mais profundo aqui? Que Elias era tão ligado em Deus, que ele foi arrebatado por inteiro, de corpo, alma, para o céu. Passou a carruagem de fogo, ele entrou dentro, ele não titubeou e não teve medo, porque ele sabia que era Deus, buscando ele de corpo e alma, de tão ungido, de tão íntimo de Deus, de tão entregue à palavra de Deus. Pois ele diz aqui, e o arrancar, tu, no versículo 5, né? Tu que fizeste sair o morto do seio da morte, e o arrancastes da região dos mortos, pela palavra do Senhor. A palavra estava tão enraizada na pessoa de Elias, que ele levantou, ele tirou do seio da morte uma pessoa. Olha que bênção, que maravilha! Meu Deus, que magnífico isso! Isso são os milagres. O dom maior de Elias, sabe qual era? O milagre. Porque ele acreditava tanto na palavra, acreditava que era Deus ali na palavra, que era o próprio Deus proclamando. Ele tinha tanta certeza que era Deus, que era o Espírito de Deus na pessoa dele, que ele ressuscitou pessoas, que ele tirou pessoas da morte. E aqui fala, né, no 14, nada houve que o pudesse vencer. Seu corpo, mesmo depois da morte, fez profecias. Mesmo depois que morreu, de tão impregnado da palavra, de tão entregue a Deus. Olha que bênção, que maravilha! Louvado seja Deus, bendito seja Deus por tudo isso. E agora vamos pesquisar aqui, no catecismo, se tem essa leitura aqui, alguma coisa falando sobre Eclesiástico, capítulo 48. Lúcia, por que, irmã Lúcia, por que você não abriu primeiro, deixou marcadinho? Porque eu quero que junto com vocês possam entender como é que eu estudo. Porque uma pessoa pergunta: Lúcia, você não estuda? Não estudo. Estudo. Ela
bora estudar a leitura de hoje. E aqui vamos ver se temos aqui o Eclesiástico. Mas acho que eu estou no dicionário. Eu quero nas leituras. Eclesiástico. Ó, aqui está dizendo escritores eclesiásticos. Vamos ver capítulo 48. Mas eu acho que vai ter a leitura. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui atrás. Ó, liturgia, congregações, documentos eclesiais, ecumênicos. E aqui está a segunda epístola de Timóteo. Vamos ver aqui. O primeiro é o Antigo Testamento. Gênesis, livro de Samuel, Salmos, Eclesiástico, ou em algumas Bíblias são chamadas de Sirácida. Vamos ver aqui, capítulo 48, se tem. Tem. Ele enfatiza aqui o capítulo 48, versículo 1. Então, no número 696, vamos ver o que o catecismo está dizendo do capítulo 48 de Eclesiástico, no número 196. 196 não, 696. 696. 696. O fogo, porque aqui na Bíblia da Ave Maria, diz assim: suas palavras queimavam como uma tocha ardente. Era cheio do Espírito Elias, né? Elias, o profeta, levantou-se em breve como um fogo. Vamos ver o que diz aqui. Aqui está dizendo no número 696, o fogo, enquanto a água significa o nascimento e a fecundidade da vida dada no Espírito Santo, o fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. O profeta Elias, que surgiu como fogo e sua palavra queimava como uma tocha, atrai por sua oração o fogo do céu sobre o sacrifício do Monte Carmelo, figura do fogo do Espírito Santo que transforma o que toca. João Batista, que caminha diante do Senhor com o espírito e o poder de Elias, que está em Lucas 1:17. Anuncia o Cristo que, como aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo, que está em Lucas capítulo 3, versículo 16. Estava falando baixinho, com vozinha fina, credo. Esse Espírito do qual Jesus dirá: fogo eu vim lançar sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Lucas, capítulo 12, versículo 49.
sobre a forma de línguas que se dirigiam de fogo, o Espírito Santo pousa sobre os discípulos na manhã de Pentecostes e os enche de si. A tradição espiritual manterá este simbolismo do fogo como um dos mais expressivos da ação do Espírito Santo. Não apaguei o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas chegam perto da gente para apagar o Espírito, o fogo do Espírito Santo que está em nós. Não sei o que pensam, é ciúmes ou é inveja, não importa. Também não estou nem aí. Bora pedir o fogo do Espírito Santo, o fogo que Elias tinha para sairmos evangelizando, transformando os corações. Corações atribulados, corações feridos, magoados, ressentidos. Corações competitivos que querem competir, que querem ser mais um com os outros. Está repreendido em nome de Jesus. E o mais importante aqui, o que é? Qual é o mais importante aqui na palavra? Qual é a chave da leitura aqui? É o versículo 1. É o Espírito Santo, porque sem o Espírito, eu não tinha ligado essa câmera, eu não tinha comentado com a Luciene sobre que tinha que estudar as leituras. E eu estou entendendo por que Deus pediu para estudar essa leitura e por que pregar o catecismo. Não apagueis o Espírito Santo que há em outra pessoa. Por que querem apagar o Espírito Santo? Ah, você não sabe de nada. Eu não sei mesmo não. Se não for o Espírito Santo, queridos, a Lúcia não sabe de nada. E junto com as leituras, né? Junto com tudo, vamos ver aqui, eu vou marcar aqui, marcar com a agulha de crochê. Vou marcar aqui onde está dizendo sobre o versículo 40, ou o capítulo 48 no catecismo, e vou buscar na Bíblia de Jerusalém o que está escrito sobre o versículo 1. No catecismo nós já vimos. Vamos agora na Bíblia de Jerusalém. Ah, é a mesma coisa, mas no rodapé, o autor desta Bíblia de Jerusalém nos ensina, nos explica coisas que às vezes na Ave Maria não nos ensina. Eclesiástico, mais para frente. Nós estamos aqui no Salmo, Provérbios, Sabedoria, Eclesiástico. Agora 48. Você vê a luta da gente começar no estudo da Bíblia, porque eu quis partilhar com vocês as leituras de hoje. Bom, vamos ver aqui no capítulo 1 do Eclesiástico 48. Elias, então o profeta Elias surgiu como um fogo, sua palavra queimava como uma tocha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no rodapé.
lendo sobre o capítulo 48, né? Mas o versículo 1 que eu queria por causa do catecismo, bom, aqui não tem o que eu estava procurando, então eu vou pegar, vamos ver o que está falando aqui na Bíblia do Peregrino. Na Bíblia do Peregrino. Gente, de tanto eu manusear a Bíblia do Peregrino, olha só. Tem sim. E aí? 48. 48. Vamos ver aqui. Eu tô nem falando. Eclesiástico, né? Eclesiástico. Bonitinho, né? O meu marcador. Quem quiser eu faço. 48. Eclesiástico 51, 47, 48. Achei. Vamos ver se tem dizendo. Ah, tem, gente. Louvado seja nosso Jesus Cristo, cara. Sempre cercar. Gente, eu amo a Bíblia do Peregrino. Eu amo a Bíblia do Peregrino. Por quê? Porque é nessa Bíblia que Deus o autor dele, né? A pessoa que escreveu, quer dizer, são os profetas, né? Mas que aprofundou e faz a gente mergulhar na palavra. Eu vou ler mais uma vez, através da Bíblia do Peregrino, de 1 a 15. Então, vou aumentar o meu tom de voz. Então, se levantou como fogo um profeta, cujas palavras eram forno aceso. Ó, já mudou. Ali fala fogo. E aqui já está falando, ó, cujas palavras eram um forno aceso. Muitas das vezes, nós precisamos entrar dentro deste forno, que é o Espírito Santo de Deus. Tirou-lhes o sustento de pão, com o seu zelo os dizimou, por ordem de Deus fechou o céu. Ele fechou porque ele quis o céu? Não, por ordem de Deus. Qual foi a ordem de Deus para mim na manhã de hoje? Larga tudo que você está fazendo, vai estudar a leitura de hoje? Menino, nem titubeei. Bora lá, Luciene, venha, né? Ah, deixa eu mostrar a Luciene. Não, ela não quer. Mas só mostra que você... Bom dia para todos. Estou aqui ouvindo essa palavra, bebendo a palavra, né? Terminei meus afazeres e ouvi o chamado do Espírito através da Lúcia, né?
para que nós possamos estudar a palavra. Amém. Então vamos lá. O primeiro capítulo. Então se levantou como um fogo. Eu estava proclamando a leitura. Bora lá, voltar a proclamar a leitura. Gente, eu já quero mergulhar com vocês, porque eu já li 2 vezes. Vou ler a terceira, porque a Santíssima Trindade está presente, né? E tirou-lhes o sustento de pão, com o seu zelo os dizimou. Por ordem de Deus fechou o céu, como eu digo. Ordem de Deus, não foi coisa da cabeça do Elias, do profeta Elias, foi ordem de Deus para Elias, e fez que caíssem 3 raios, Pai, Filho e Espírito Santo. Como eras terrível, Elias! Como eras terrível, Elias! Quem se compara a ti em glória? Tu ressuscitastes o morto, tirando-o do abismo por vontade do Senhor. Fizestes reis descer ao túmulo e nobres de seus leitos. Ungistes reis vingadores. Gente, olha isso. Ungistes reis vingadores. Quantas pessoas vingativas. Que essa partilha, que esse estudo da palavra, que possa ungir os reis, as pessoas que têm vingança, que querem se vingar uma das outras. Está repreendido em nome de Jesus. E nomeastes um profeta como sucessor. Escutastes no Sinai ameaças e no Horebe sentenças vingadores. Turbilhão te arrebatou às alturas, tropel de fogo até o céu. Está escrito que te reservam para o momento de aplacar a ira antes que se ateie, para reconciliar paz com os filhos e para restabelecer as tribos de Israel. Feliz quem te vir antes de morrer, e mais feliz tu que vives. E mais feliz tu que vives. Quando Elias foi arrebatado ao céu, Eliseu recebeu 2/3 de seu espírito. Em vida, com sua palavra, fez múltiplos milagres e prodígios, e em vida não temeu a ninguém. Ninguém pode dominar seu espírito, nada lhe será impossível. Debaixo dele, a carne reviveu, em vida fez maravilhas, e na morte, obras assombrosas. No entanto, o povo não se converteu, nem deixou de pecar, até que foram expulsos de seu país e dispersos por toda a terra. Judá ficou dizimada, com o chefe da casa de Davi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu Jesus, acende a luz e as lamparinas. Que profeta era esse? Povo de Deus, acordem, peguem a palavra, estudem a palavra, peçam o Espírito, o fogo do Espírito sobre nós. Meu Deus, acorda minha família, acordem os meus amigos, peçam o Espírito Santo, o fogo do Espírito, a cura, o milagre. Eu estou com a sobrinha neta hospitalizada na UTI. Senhor, as minhas misérias são muitas, mas o seu amor, o fogo do teu Espírito sobre ela, restabeleça ela e todos nós da família, os amigos, os parentes, todos os nossos, porque aqui diz que todos nós somos irmãos, né? Todos nós somos irmãos, porque na leitura de hoje é a oração do Pai Nosso.
Sim. E Pai nosso que estás nos céus. Se Jesus chama Deus de Pai, é porque todos nós somos irmãos. Sim. Todos nós somos irmãos. E aqui no rodapé diz, olha, mergulha na palavra. A figura de Elias é composta com dados do livro dos reis e do profeta Malaquias. É enérgica e sugestiva. O autor fica arrebatado ao descrevê-la. É o que eu estou me sentindo agora. Espero que a carruagem não passe por aqui, né? Porque se eu quero ficar mais um pouquinho aqui na terra. O poder de Elias domina a chuva e a tempestade no céu. Reis e dinastias na terra, e atinge até o abismo. Já no versículo 11, que diz assim: feliz quem te vir antes de morrer, e mais feliz tu que vives. Olha, o grego introduziu sua fé na vida futura. E nós também viveremos. Amém. O que não se encaixa no contexto. A tradução proposta se baseia em reconstrução conjectural. Note-se a insistência na sucessão. Já do versículo 12 e 14, que diz: quando Elias foi arrebatado ao céu, Eliseu recebeu 2/3 de seu espírito em vida. Com sua palavra fez múltiplos milagres e prodígios. Em vida não temeu ninguém. Ninguém pôde dominar seu espírito. Nada lhe era impossível. Debaixo dele a carne reviveu. Em vida fez maravilhas. E na morte, obras assombrosas. O que diz aqui no rodapé, no mergulhar da palavra, entre o versículo 12 e 14, com o mesmo tema de sucessão, entra em cena Eliseu, o taumaturgo. Amém. E já aqui no versículo 15, no entanto, o povo não se converteu, nem deixou de pecar, até que foram expulsos de seu país e dispersos por toda a terra. Judá ficou dizimada, com o chefe da casa de Davi. Alguns reis agiram retamente, outros cometeram crimes monstruosos. Está repreendido. No rodapé diz assim: a destruição do reino do norte está associada ao nome de Eliseu. O reino do sul subsiste como continuidade. O autor vai se ocupar dele sem mencionar todos os reis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mas esse de 12 ao 14, meu Deus, que bênção! Quando Elias foi arrebatado ao céu, Eliseu recebeu 2/3 de seu espírito. Em vida, com sua palavra fez múltiplos milagres e prodígios. Em vida não temeu ninguém. Ninguém pôde dominar seu espírito. Nada lhe era impossível. Debaixo dele a carne reviveu. Palavra do Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Senhor.
eu entrego aqui nas tuas mãos a minha sobrinha. Restabeleça, que ela brinque, que ela não tenha nenhuma sequela sobre essa enfermidade que alcançou ela, né? E que ela não tenha, Senhor, pelo fogo da tua palavra, pelo nome da palavra, pela autoridade da palavra, que ela esteja curada em nome de Jesus, e nós que estamos estudando aqui também, curada, eu curada, todos curados em nome de Jesus. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós louvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.